Eu gosto muito de pensar no mito de Ícaro. Ele teve as asas, ele foi até ao sol, queimou-se e desceu. Mas eu acho que quando ele desce, ele pode retomar o caminho outra vez, se quiser. Eu acho que a peça também tem esse contexto. É a primeira vez que eu tenho uma companhia tão grande à disposição. Já trabalhei com uma outra companhia que pode se chamar nacional, na Rússia, em Caterimburgo, mas pronto, em termos de companhia, número de volume de bailarinos é a primeira vez. Portanto, a primeira coisa que eu encontro é que tenho uma grande escolha de bailarinos para escolher exatamente os intérpretes para o meu tipo de trabalho, que é diferente ou é mais neoclássico e elástico. Portanto, a primeira coisa é a escolha dos intérpretes, que é muito importante para qualquer coreógrafo. E também levá-los para outro patamar, se calhar em espaços, horizontes que eles não conheceram ainda. Ter todas estas oportunidades que sejam técnicas ou artísticas, eu acho que é excelente. Eu estou muito motivado para trabalhar com eles. And the last moment, we don't go behind, but your hands go wrist out. Okay? Esta peça, eu acho que é uma peça, é muito baseada no tipo de linguagem que eu faço, que eu gosto de chamar que é elastified, que é muito mais elástico, vai do corpo ao extremo. Eu gosto de imaginar que o corpo não tem ossos e são os músculos que vão há um limite de capacidades, o que é diferente de cada pessoa para cada pessoa. E também o que eu gosto de ser é que o movimento não pode ser gratuito. Tem que ter uma intenção, tem que ter uma emoção. Às vezes gosto de imaginar que a peça é um bocado espiritual, até porque ela veio num momento da minha vida onde eu estou a trabalhar sobre temas mais teológicos. Eu sou uma pessoa que é muito sensível ao momento presente. Eu gosto de fazer uma criação, eu não preparo. Eu chego ao estúdio e vejo o que é que vai acontecer, com muitos coreógrafos, realmente, porque eu, quanto mais preparava, menos funcionava, até porque naquele momento não estava a sentir as coisas da mesma maneira. E gosto desta relação com o bailarino. Eu preciso que o bailarino me inspire, porque eu estou a criar para eles, para o corpo deles e não para o meu, que seria seguramente diferente. Acho que esta relação vê-se também na peça. Ele vai-me transmitir uma energia e eu quero utilizar essa energia para criar qualquer coisa para ele, mas sempre no sentido que é a minha linguagem. Não quero que seja uma obra que é feita coletivamente, porque eu quero que eles fiquem próximos do tipo de linguagem que eu quero explorar, que são, pronto, esta linguagem que é elástica, como eu disse, o que não reflete nada ao meu corpo, basicamente, que sou muito mais, é um baile muito mais preste, rápido, acelerado. Gosto dos defeitos de um bailarino e tentar torná-los em algo de positivo, até porque eu acho que cada criação, eu gosto de levar os bailarinos para uma evolução, que seja técnica, que seja uma liberdade de emoções. Há muitos bailarinos que no registro clássico é só uma forma de entretenimento, porque o ballet clássico vem desse tipo de trabalho do século XIX e muitas vezes ficou ainda relacionado com uma forma de entretenimento. A ideia de trabalho, de esforço, é mais importante para mim, às vezes mesmo no estúdio, que o resultado no palco, porque é o caminho que fazemos juntos, que é uma partilha. Claro que o coreógrafo é o que faz os passos. Se utilizarmos o termo grego, não é? Coreografia, e eu quero respeitar esse termo, portanto, eu faço os passos e eles motivam-me, quer dizer, tenho quase que estar apaixonado pelos bailarinos para juntos criarmos esta história de amor, porque é um ato de amor, não é? Fazer uma coreografia, estamos a dar algo de nós e eles vão transmitir esse amor também ao público. O desafio principal para continuar esta evolução da técnica neoclássica é criar as novas temáticas. O neoclássico tem muito background em ballads que são abstratos, talvez com a presença do George Balanchine, que foi um grande abstracionista, não é? O desafio
Primeiro é as novas partituras musicais, é fazer trabalhos em formas musicais outras que não são, pronto, aquelas que nós conhecemos sempre, o Tchaikovsky, o Chopin. Eu acho que temos que explorar outros universos sonoros. Eu quero que a peça tenha um ambiente bastante obscuro, tenha um certo sistema atonal, mas também tem uma carga que é bastante austera. Eu queria que o ambiente também fosse austero no palco e que pouco a pouco ele fosse se abrindo. As raparigas estão com pontas e há mesmo uma tecnicidade que é muito importante para as raparigas, e este facto de trabalharmos muito o décalé. O décalé, mas não um décalé como podemos ver nos anos 50, o décalé mesmo para cair para um abismo. E achei que a presença do homem de costas ao próprio mundo era uma boa maneira de começar, como se ele tivesse a virar as costas ao mundo e a começar uma nova vida, noutro espaço-tempo, que é ilusório, mas achei interessante que o homem quisesse começar um novo caminho e recriar-se.